Na véspera eu conversei com Deus na minha oração e eu falei para ele que se fosse da vontade dele eu estava pronta, mas que eu também ia aceitar a prova que ele tivesse guardado para mim. A vida é o que a gente faz dela. A gente não controla muita coisa, mas a gente pode controlar como a gente reage a tudo que nos acontece. O Ironman era o meu sonho e, como todo sonho, eu idealizei a prova perfeita. Eu enxergava o meu sub-10, eu me via no topo da minha categoria e eu me via entre as 10 melhores da prova, talvez as 5. Quem sabe as 3. Eu sabia que eu estava preparada, eu sabia que eu tinha me entregado de corpo e alma durante o ciclo e eu me sentia incrível no dia da prova. Eu esperava uma natação mais rápida. Jurerê normalmente é um mar bem tranquilo e ele realmente estava como uma piscina, assim. A gente olhou e pensou, meu Deus, que mar perfeito. Mas, durante a prova, parecia que eu não saía do lugar. Eu vi que o ritmo não estava perto do que a gente tinha planejado, estava bem longe, inclusive, do tempo pessimista que meu treinador tinha colocado. Mas foi hora de manter a cabeça no lugar, lidar com as condições que a gente tinha, né? Eu acho que tinha um pouco de correnteza contra e passando essa parte da entrada, assim, a gente tinha uma marola mais mexidinha, assim, sabe? Foi uma natação difícil para todo mundo, eu vi muita gente mais experiente que eu, inclusive, comentando a mesma coisa, mas entreguei a natação, me senti bem durante todo o percurso, assim, não foi o tempo que eu queria, mas foi a sensação que eu buscava, assim, sabe? De saber que eu tava entregando o que eu podia, mas ao mesmo tempo sem me gastar demais, porque aquela não era a minha modalidade forte, né? Fui pra transição, peguei minha sacola, me arrumei bem rápido, assim, saí pra pedalar, eu quase caí montando na bike. A minha sapatilha eu tinha deixado presa no pedal e quando eu comecei a pedalar, uma trancou e eu tava muito devagar, né? Então foi um negócio meio bagunçado. Eu respirei fundo, coloquei o pé e saí andando e aí encaixou tudo direitinho. A minha primeira metade do pedal foi muito boa, eu tava super dentro do que a gente tinha planejado, eu e meu treinador, eu tava feliz demais, me sentindo forte na bike, sabendo que eu tava entregando aquilo que eu precisava para poder correr bem depois, né? Porque a corrida define um Ironman, mas é o pedal que define a corrida, né? Fiz a primeira metade me sentindo incrível, foi muito, muito bom, fiquei muito feliz. E no segundo trecho, perto do quilômetro 114, a minha corrente caiu e ficou presa no quadro. Foi bem numa hora de subida, então eu já estava mais devagar, eu estava tentando manter a cadência mais alta e no que eu botei para a coroa menor, ela caiu para dentro e tem uma pecinha na track para a corrente não cair. Só que quando a corrente cai daquele lado, ela não volta mais sem uma alavanca. E foi o que me aconteceu, né? Fiquei 10 minutos brigando pra tirar ela dali na força, assim, sabe? E eu empurrava aquela pecinha, quebrei várias unhas, estava com a mão toda preta, assim. Por mais que a minha corrente estivesse limpinha, já tinha andado 114 quilômetros, né? Eu já tinha pegado bastante sujeira nesse trecho. E briguei por 10 minutos, tentando, mas me mantendo calma ao mesmo tempo, né? Porque na véspera a gente teve uma reunião com o time da TT de visualização da prova, né? E os treinadores falaram muito pra gente, assim, vamos lidar com os problemas de forma positiva. E eu tinha muito claro aquilo na minha cabeça, sabe? Tipo, vamos lidar com isso aqui agora, não tenho o que fazer além de resolver o problema. Não adianta eu ficar brava, não adianta eu gastar energia com coisas que não vão mudar essa situação. Continuei bebendo água, continuei tomando meu gel, continuei tomando suplemento da garrafinha também, assim, continuei fazendo tudo direitinho. E depois de brigar por 10 minutos, eu descansei 10 minutos. Aí chegou finalmente o mecânico, e nessa hora chegaram 2, inclusive. E foi super rápido, eles botaram a chave de fenda ali, fizeram uma alavanca, tiraram a corrente, botaram ali e foi.
Só que logo na sequência, tinha uma outra subidinha e foi assim, tipo, coisa de 200 metros. Minha corrente quase trancou outra vez. Aí quando eu vi aquilo, eu já tirei o pé na hora, assim, do pedal, de qualquer jeito, independente se eu tava na posição que eu tava acostumada ou não, pra não forçar mais aquela corrente, porque eu tinha entendido o que tinha acontecido antes, né, que foi justamente por eu ter colocado mais tensão ali que ela entrou. Tirei, arrumei, não chegou a cair pra dentro da pecinha e fui embora. E depois logo de novo! Aí eu decidi que eu não ia mais usar a coroa pequena, né? Eu tava cambiando bastante justamente pra manter a cadência padrão, assim. Independente se eu tava subindo ou descendo, eu sempre buscava manter esse ritmo, porque é uma coisa que ajuda a gente a economizar energia também, sabe? Mas fiquei com medo de travar a corrente outra vez. E aí eu comecei, a partir daí, a fazer mais força na subida, né? Eu tava girando mais devagar, colocando muito mais watts no pedal. Mas lidando bem com essa situação. Quando eu voltei a pedalar, depois desses 20 minutos parada, eu tava em outra prova, né? Eram as pessoas que estavam mais lentas, era outro ritmo, então eu tinha que desviar de muita gente nesse trecho. Até o final da prova, né? Foram 80 quilômetros quase, desviando, passando, cruzando. Enfim, era outra dinâmica de prova, mas eu consegui voltar pro meu ritmo, com a cabeça boa, e nessa hora eu já tava replanejando todo o meu segundo semestre, porque um dos meus objetivos com essa prova era classificar para Kona, né, o Mundial de Triathlon de Ironman no Havaí, que vai acontecer em outubro desse mesmo ano. Eu já não queria mais ir pra prova, porque eu achava que eu não merecia, assim, sabe? Que eu queria fazer o Ironman de Cozumel, que eu já tô inscrita, fazer uma prova bem feita lá pra realmente merecer essa vaga. Aí eu já tava conversando comigo mesma na minha cabeça, vendo o que eu ia falar pro meu treinador pra gente seguir esse meu novo plano. A minha cabeça já tava assim, tipo, não mereço, mas vou fazer essa prova da melhor forma possível, né? O resto do pedal foi super tranquilo, foi mantendo as sensações que eu tinha antes, continuaram assim, eu me sentia forte, eu me sentia bem, eu tava com a perna tranquila, eu não vi passar direito esses 180 quilômetros, foi uma coisa assim muito prazerosa, sabe? E quando eu vi, eu tava na área de transição outra vez, me preparando pra correr e me sentindo muito bem. Foi bem legal, assim. A primeira parte da corrida, assim, a primeira volta, eu me senti muito bem. A gente tinha combinado de correr uns 4h30 por aí, essa era a expectativa do meu treinador, mas ele achava que eu podia fazer melhor que aquilo, mas ele não queria me assustar. Eu comecei a correr a 4h15, mais ou menos, foi a média dos primeiros quilômetros. Aí depois eu fui encaixando nos 4h20 de pace e me sentindo muito bem. Assim, tipo, a minha perna tava leve, a minha passada tava fluida, eu me sentia viva, eu me sentia na prova e achava que, sabe, tava indo muito bem. Só que eu tive um probleminha na semana anterior, no final de semana anterior do Iron. Eu comecei a ter uma dorzinha chata e estranha no psoas, do lado direito, assim, que é um músculo bem interno que a gente tem aqui perto do quadril. Eu senti na última transição que eu fiz, no sábado anterior à prova. Eu senti depois da corrida de segunda. Aí eu fui na físio, eu tratei aquilo muito bem na terça-feira, antes de viajar. Na quarta, eu senti mais um pouquinho. Na sexta eu senti outra vez. Então, tipo, eu corria e eu sentia dor. Lá em Floripa, na casa da TT, tinha uma físio que me ajudou. No sábado, soltou bem, assim, fez choque, fez laser, fez um monte de coisa pra tentar resolver um pouco da minha dor, né? Só que eu sabia que eu ia ter que fazer a prova independente disso, sabe? Eu já tinha treinado, eu já tava lá, eu já tava pronta. E eu ia lidar com essa situação. Eu já tava sentindo na natação. Na bike passou. Depois de alguns quilômetros, eu parei de sentir. Aí na corrida, perto do quilômetro 19, eu comecei a sentir outra vez. Meu ritmo caiu um pouco, tava difícil de administrar, porque era um desconforto que foi aumentando, assim, sabe? Chegou uma hora que na hora de fazer os retornos, que a gente tinha bastante retorno em umas partes ali, eu não conseguia continuar correndo. Tipo, quando eu ia dar o passo virando, quando mudava um pouquinho a direção, era como se a minha perna travasse, assim, sabe? Tipo, eu não conseguia, eu quase caía, porque o corpo não respondia o passo, assim, sabe? Tipo, ela não subia quando eu tinha que mudar a direção. Eu conseguia correr bem reto, com um certo desconforto, mas nos retornos chegou uma hora que eu tinha que fazer caminhando.
porque senão eu tinha medo da minha perna travar e de eu não conseguir correr mais. Era uma coisa que eu não estava preparada para sentir também, né? Foi uma dor que veio assim na semana da prova. Eu nunca tinha sentido isso antes, mas enfim, né? Aí até o quilômetro 26, mais ou menos, foi bem difícil. Eu tava sofrendo muito com esse desconforto, assim, e tava desgastante de várias formas. Aí eu parei pra ir no banheiro, aí eu tomei uma coquinha, comecei a tomar coca. Quando a gente começa a tomar coca, a gente não pode mais parar, né? Então eu fui adiando esse momento, assim. Tomei uma coquinha, decidi parar pra ir no banheiro também, que eu tava com um leve desconforto, não era nada demais, mas era tipo o desconforto do psoas, o desconforto da barriga, o cansaço, de certa forma, já acumulado, né? Eu decidi, vou no banheiro. Só que eu tinha medo de parar pra ir no banheiro e da minha perna travar, eu, tipo, parar de correr e não conseguir mais voltar, sabe? Mas parei, rapidão, fui no banheiro. Tanto que meu pace estava, tipo, 5,9 no quilômetro anterior e no quilômetro que eu parei pra ir no banheiro foi pra 6,12. Então foi assim, tipo, coisa de 1 minuto e eu resolvi o meu problema. Voltei a correr e voltei a me sentir bem, sabe? Eu consegui baixar para uns 4,45 e mantive assim até perto do quilômetro 38, 37, por aí, que eu consegui me sentir bem de novo, fazer força e ir até o final me sentindo incrível, assim, sabe? Aí essa reta final foi incrível, assim, aquela força que eu economizei quando eu não conseguia movimentar direito a minha perna como eu gostaria, eu entreguei tudo nesses últimos 3, 4 quilômetros ali. Eu respirava e eu gritava, e eu acho que a torcida tava vendo o meu sofrimento, porque a minha fisionomia nessa hora também já era outra. E, nossa, eu recebi uma energia incrível, eu fico arrepiada agora só de lembrar disso. Mas era muita gente torcendo, muita gente falando meu nome, mas muita gente que nem me conhecia, mas que estava ali vivendo tão intensamente aquele momento, que dividiu comigo um pouco do meu sofrimento e me devolveu uma força incrível, assim. Eu fiquei muito feliz de terminar a prova. Foram 10 horas e 17 minutos, alguma coisa assim. Não lembro dos segundos agora. Mas ao mesmo tempo que eu tava feliz, eu não acho que eu vivenciei a chegada da forma que eu idealizava também, sabe? Porque ao mesmo tempo não foi a prova que eu queria, eu não me achava merecedora daquela vaga que eu já tinha conquistado, né? Se eu não me engano, eram 6 vagas na minha categoria, então com o 5º lugar eu garantia o meu troféu e a minha vaga pro Mundial. E eu tava assim, do tipo, ok, acabei, mas não era o que eu esperava, sabe? Eu esperava mais desse momento, porque todo mundo falava muito do primeiro Iron, de como isso é único. E eu tava tão focada em fazer a prova perfeita, do jeito que eu tinha idealizado, que quando eu não entreguei aquilo, eu achava que eu não merecia, talvez, viver aquela emoção da forma que ela deveria ter sido vivida, sabe? Foi bem estranho, digamos assim. Eu levei esse tempo pra assimilar, tanto que depois, indo pra casa com o Paulo, eu falei pra ele assim, eu não vou pra Kona. Quando eu falei aquilo, ele me olhou assim, do tipo, como assim? Tu tá louca? Não tem essa opção. Eu falei, não, eu acho que eu não mereço essa vaga, eu acho que não quero fazer desse jeito. E eu não vou falar com o Wagner, que não sei o que. Ele falou, olha, não deixa passar essa oportunidade, não é uma coisa que tu vai... Tipo, tem gente que tá há anos buscando isso, tu conseguiu na tua primeira prova, independente do que foi, tu com certeza merece, porque a vaga é tua, assim, sabe? Ela já tá na tua mão. Aí depois de jantar, cheguei em casa e eu fui pegando fui lendo as minhas notificações. Tinha muita mensagem, tinha muito direct, tinha muito story, tinha muito carinho, tinha muito, sabe? Tinha muita coisa legal ali. E eu fui vendo que, na real, o que eu fiz foi incrível, da forma que foi, assim, sabe? Porque quando a gente tem um problema e consegue voltar da forma que eu voltei, de voltar pra bike, eu já fui recuperando algumas posições.
E quando eu saí pra correr, eu fui buscando. Eu tava correndo muito bem. Se não fosse a dor no pescoço, eu tinha certeza que eu tinha entregado uma maratona assim, ó, do jeito que eu queria. Eu tava pronto pra isso, sabe? Eu sei o quanto eu tinha treinado. Tu saiu de 20ª pra 10ª. E tu tá buscando, tu tá correndo melhor que todas elas. A tua corrida tá sendo a melhor da tua categoria. Tu tá, tipo assim, pelo menos 30 segundos mais rápido que elas por quilômetro. Eu falei, tá bom, vamos lá. E eu continuei. E eu fui. Segui. Consegui fechar uma maratona boa no geral, assim, considerando que eu tinha nadado e pedalado antes. Foi 4,45 de pace. Longe do que eu queria, né? Eu achava que eu podia correr abaixo de 4,30, com certeza. Eu estava preparada para isso, mas foi a maratona que Deus guardou para mim, né? Aprendi muito ao longo desses 42 quilômetros, assim como eu aprendi bastante também nos meus 180 de bike e 3.800 de natação. E foi isso. Chegando lá, toquei o sininho da primeira prova, né? Quando a gente toca o sininho é para marcar que a gente está fazendo o nosso primeiro Ironman. E acabei. Entreguei meu primeiro Ironman full. Eu agradeço o Paulo, meu pai e a Cris, que estão aqui comigo hoje, meu treinador, e todas as pessoas que torceram por mim e que estão acompanhando essa jornada. I got packs in my rap from the block to the back. When my batch moving mad, keep it in close, got a tap from the dunya in the trap. These around a couple yats, mine's lost yeah from the smoke. These times got me trapped, like I'm lost up in the game. That's the price I paid for fame. More money, more problems, more waves. Burn it in my brain, whether the draw or the gain. My system's feeling heavy, am I the one to blame? Phone up, Em, I need a break from this place, word. Phone up, skit, can I skate down your way, word? Soul intense, was the split they gave, they lace, word. Why am I still out here chasing down these J's? I got packs in my rap from the block to the back. When my batch moving mad, keep it in close, got a tap from the dunya in the trap. These around a couple yats, mine's lost yeah from the smoke. These times got me trapped. Though this game don't wanna go, it has a hold. If I blow, will it fold or be the reason that I don't? Gashed out on my soul, weeping out what I sow. Voices deep up in my mind, ain't feeling like the devil's on me though. The block got hot, but the man them cool.